abordando aí a ideia dos cânticos do Messias, isto é, aqueles salmos que destacam a vinda do Messias, sobretudo a realeza do Messias. Antes, a gente podia dar um passo atrás. A fé cristã ela é uma fé que festeja, uma fé alegre, e ela pode ser resumida em pelo menos 4 grandes festas: Paixão, Ressurreição, Pentecoste e Natal. Então, tradicionalmente, nessas festas nós paramos um pouco para refletir a respeito da centralidade de Jesus, dos atos salvadores de nosso Salvador, daquilo que ele fez na encarnação, na sua paixão, na ressurreição, e uma vez assunto aos céus, enviando o seu Santo Espírito para a gente. E nesse mês de dezembro, tradicionalmente, os cristãos celebram a encarnação do Verbo. Por isso, nós entendemos seria apropriado gastarmos algum tempo meditando nesses salmos messiânicos, tratando aí dos cânticos do Messias, aqueles cânticos que há 2.000, 3.000 anos atrás já antecipavam a vinda do especialmente ungido, do grande rei messiânico, do descendente de Davi que viria para reinar. Nós vamos tratar então do Salmo 2 hoje, versos 1 a 12. O tema geral é a vitória do rei messiânico. Salmo capítulo 2, versos 1 a 12. Por quem se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita no céu dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com a vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Se você conhece bem a Sagrada Escritura, sobretudo o livro dos Salmos, talvez um dos livros mais amados da Bíblia pelos crentes, fica evidente que nós temos aqui 2 salmos que devem ser lidos lado a lado, o Salmo 1 e o Salmo 2. Mais adiante vou destacar no Salmo 2 algumas ligações diretas com o Salmo 1. Mas esses 2 salmos têm sido considerados, já há muito tempo, a introdução de todos os outros salmos que vêm adiante. Então, Salmo 1 e Salmo 2 funcionam aí como a introdução a todo o livro do Saltério, um livro que é tão amado pela gente. O Salmo 2 não dá indicação de autoria, não dá indicação de contexto. A gente aqui fica meio no escuro aqui para tentar levantar as informações, mas aparentemente Davi seria o autor do Salmo 2. Pedro vai mencionar isso diretamente em Atos capítulo 4, verso 5. Ele dá a autoria aqui de Davi, né, destaca o grande rei Davi como autor desse salmo. E um ponto importante aqui é que, muito provavelmente, segundo os eruditos, esse salmo era recitado ou cantado sempre que um rei da casa de Davi era entronizado em Israel. Então, quando um descendente de Davi, Salomão, Roboão, outros, era coroado rei em Israel e depois em Judá, esse salmo era lido no momento da coroação. E provavelmente, por causa da divisão de estrofes aqui, fica bem evidente que há um corte aqui no salmo. Os primeiros versos, 1 a 6, seriam lidos pelo sacerdote no momento da unção. Você deve ter percebido que o Salmo fala sobre o ungido de Deus, o Messias de Deus. Então a ideia aqui é que o rei ficaria de joelhos diante de toda a comunidade de Israel ou de Judá, e o sacerdote, usando um tipo de chifre coberto de óleo, ele ungiria aquele rei, ele destacaria, separaria aquele rei como aquele que é especialmente escolhido por Deus, um Messias para com Deus, um separado para
a servir exclusivamente para Deus. Então, enquanto o sacerdote ungia aquele rei, derramava aquele óleo sobre aquele rei, o sacerdote recitaria diante da comunidade os primeiros 6 versos e depois o rei, coberto de óleo, recitaria pessoalmente para a comunidade os versos 7 a 12. A ideia aqui é um pouco especulativa, mas é interessante, dado o contexto maior da realeza em Israel e depois em Judá. Mas um ponto que chama a atenção da gente aqui, e que tem a ver diretamente com o tema da mensagem de hoje de manhã, a vitória do rei messiânico, é que esse salmo é muito citado no Novo Testamento. Eu coloquei as citações principais, onde nós encontramos esse salmo sendo mencionado no Novo Testamento, Mateus 3,17, no contexto do batismo de Jesus. A citação, esse é meu filho amado, é retirada diretamente do Salmo 2º. Mateus 17, o momento da transfiguração, quando Jesus aparece aos seus discípulos, junto com Moisés e Elias, do céu também ouve-se uma voz, esse é meu filho amado, então seria uma citação direta a esse salmo. Atos capítulo 4, versos 25 a 27, que nós vamos tratar mais adiante, uma oração que faz citação direta a esse salmo. Atos 13, 33, verso 34, também uma citação desse salmo. Romanos 1, verso 4, quando é dito que o descendente de Davi é o Filho de Deus poderoso, o Filho de Deus com poder, também uma menção aqui a esse salmo. E Hebreus capítulo 1, capítulo 1, verso 5, e depois Hebreus capítulo 5, verso 5, esse salmo é referido como um tipo de diálogo interno em Deus, onde o Pai e o Filho dialogam e o Pai, na eternidade, diz que Jesus é o seu Filho amado. Então, nós somos autorizados a ligar esse salmo com a pessoa bendita de Jesus por causa do próprio Novo Testamento, porque os apóstolos no Novo Testamento fizeram essa ligação direta. O salmo pode ser dividido em 3 partes principais. A primeira parte vai do verso 1 a 3, a segunda parte vai do verso 4 ao verso 9, e a parte final vai do verso 10 ao verso 12. Nós vamos tentar cobrir o salmo inteiro. Nos primeiros 3 versos, nós temos uma declaração surpreendente. O salmista começa com a pergunta, por quê? E a acepção aqui, a ideia no texto original é que há um espanto da parte do salmista. No salmo anterior, é decantado a qualidade de bem-aventurança daquele homem, daquela mulher que permanece leal à lei do Senhor, permanece ligado ao testemunho do Senhor. E é dito que haverá um fim para os ímpios. O caminho dos ímpios conduz à ruína, enquanto o caminho daqueles que são justos conduz à bem-aventurança, à felicidade. E uma vez tendo celebrado a bem-aventurança dos felizes, ou daqueles que caminham no caminho da lei, e tendo lembrado que o caminho dos ímpios é um caminho de perdição, de destruição, agora o salmista se coloca assustado, ou pelo menos espantado, diante de um fenômeno. E esse fenômeno é rebelião de reis e príncipes contra o próprio Deus e contra o seu ungido. O texto começa com a pergunta, por quê? Porque se enfurece as nações e os povos imaginam coisas vãs. A ideia que o salmista retrata, ele está de cima do monte Sião, ele vê como que diante de si reis e príncipes e juízes e poderosos, ajuntando seus exércitos, aquele tumulto da preparação para a batalha, para pessoas tentarem subir na direção de Sião, e o que ele vê então é esse tumulto, essa bagunça de exércitos em rebelião, um motim não apenas contra o rei ungido, mas sobretudo contra Yahvé, contra o próprio Deus. A ideia aqui é que esses amotinados, esses reis e príncipes e juízes e autoridades amotinados, eles estão se amotinando não apenas contra Deus, mas contra o rei e contra o ungido. A expressão imaginam, ela tem paralelo com o Salmo 1, verso 2. No Salmo 1, verso 2, a gente fala aí, ou lê aí sobre aqueles que meditam na lei do Senhor. Então, o capítulo 2, o Salmo 2, faz um contraste com o Salmo 1, entre aqueles que meditam na lei do Senhor, dia e noite, eles se gastam na lei do Senhor dia e noite, e aqueles agora que meditam coisas vãs para se rebelar contra o
grande Deus e contra o seu rei messiânico. Aqui a gente precisa, mais uma vez, relembrar que na mentalidade hebraica, meditar ou a meditação não é um exercício meramente cerebral, né? A gente para diante de um livro ou a gente recebe uma ideia, vê um filme e aquilo ali gera alguma reflexão na gente e a gente se coloca diante dessa nova ideia de forma estática. A ideia aqui é de ruminar, é alguém repetindo e repetindo ideias. Então, se no Salmo 1, aquele que é considerado bem-aventurado, ele rumina a lei do Senhor, ele, por assim dizer, mastiga e se alimenta da lei do Senhor, esses que se amotinam contra Deus, contra Yahvé e contra o seu ungido, eles ruminam coisas vãs, eles ruminam coisas que não têm importância alguma, não têm valor nenhum contra o próprio Deus. O verso 2 continua a descrição dessa rebelião. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, a ideia aqui que causa espanto no salmista é que, em vez de os gentios se acercarem de Israel para meditar na palavra do Senhor, esses gentios se amotinam contra o reinado de Deus sobre toda a criação, se unem, juntam seus exércitos no meio de um tumulto para tentar conspirar e se levantar contra Deus e contra o seu ungido. E o verso 2 é importante aqui. Olha o ponto aí. Essas autoridades, esses reis, esses povos se levantam contra o Senhor. Nossas traduções, a palavra Senhor está em versalete. Na verdade, o texto hebraico aí destaca o nome santo de Deus, o nome que não é pronunciado. Então, esses estrangeiros se unem em tumulto contra Yahvé, contra o Deus do pacto, Deus que entrou na aliança perpétua, inquebrantável com o seu povo e contra o seu ungido. A ideia aqui é bem específica. O Senhor e o seu ungido. A expressão aqui hebraica é da ideia de um artigo, a ideia de objetividade. Nós estamos aqui diante de não qualquer ungido, mas aquele que é o especial ungido, o especial escolhido pelo próprio Deus, por Yahvé, para ser o seu representante real na terra. Em outras palavras, o que o texto destaca aqui é que essa rebelião não é contra apenas o próprio Deus, o próprio Yahvé, aquele que é o Criador de todas as coisas. A ideia aqui, isso que talvez traga um susto para o salmista, é que aqueles gentios que se reúnem em tumulto, em motim, em rebelião contra Yahvé, acham que estão lutando contra o próprio rei, mas estão lutando contra o próprio Yahvé. Ou, em outras palavras, toda rebelião contra o ungido de Deus, contra o escolhido de Deus, é uma rebelião contra o próprio Yahvé. Na verdade, aqui, então, com o texto destacando contra Yahvé e contra o seu ungido, a ideia aqui do especialmente escolhido por Deus, o texto remete a gente ao Novo Testamento. Nós aprendemos que aqueles da casa de Davi eram ungidos por Deus, eles eram separados por Deus. Deus entrou numa aliança perpétua com a casa de Davi. Deus promete que ele seria sempre pela casa de Davi. Mas a gente também aprende no Antigo Testamento que os descendentes de Davi nem sempre acertaram. Muitos dos descendentes de Davi, reis da casa de Judá, ficaram aquém de Davi como modelo. O próprio Davi era pecador e carente da graça e da misericórdia de Yahvé, do Altíssimo. Então, esse texto remete a gente ao Novo Testamento, aquele que é especialmente ungido, a Jesus. E aqui a gente precisa destacar, quando nós falamos de Jesus, Cristo, a palavra grega Cristo, Christos, é uma tradução direta de Messias, de Hamashia. Jesus, então, é aquele especial ungido de Deus, é o rei messiânico especialmente ungido por Deus para reinar entre os povos. Então, esse tumulto descrito nesses primeiros versos, essa rebelião aberta dos gentios contra Yahvé e contra o seu rei messiânico, que é descrito nesses 3 primeiros versos, elas são mostradas ou são reveladas mais claramente no Novo Testamento. Então, quando a gente vai, por exemplo, para Atos capítulo 4, versos 24 a 28,
nós vemos aí os primeiros discípulos citando diretamente esse texto, e eles citam esse texto num contexto de perseguição. O povo de Deus estava sendo perseguido logo após o Pentecoste, após o derramamento do Espírito Santo, e em vez de pedirem para Deus suster a perseguição, acabar com a perseguição, na verdade, Pedro, João e os outros cristãos reunidos, eles vão suplicar por mais graça e por mais poder para testemunhar no meio da perseguição, porque eles entendem que o que está acontecendo após o Pentecoste é um cumprimento de Atos de Salmo capítulo 2, versos 1 a 3. Então, os discípulos levantam unânimes a sua voz a Deus e dizem: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí vem o comentário: porque de fato, nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste, para fazer tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, quando a gente lê o Salmo 2, versos 1 a 3, e a gente ouve desse tumulto que ocorre diante de Sião, a gente descobre que esse tumulto que ocorre diante da santa cidade é realizado ou alcança seu cumprimento em Jesus Cristo, no drama da sua morte vicária na cruz do Calvário, seu sepultamento e depois sua ressurreição. Na cabeça de Tiago, ou de Pedro e João e daqueles discípulos ali reunidos em oração, esse texto se cumpre naquele momento determinado, num momento dramático da história da redenção, onde o próprio Deus, por assim dizer, entrega Jesus aos reis e autoridades, no caso Herodes e Pôncio Pilatos, às gentes, tanto gentios como judeus, para fazer tudo que a própria mão de Deus predeterminou. Então, a aparente derrota do ungido, do Messias, diante de reis e príncipes, diante dos gentios e judeus, não foi um mero acidente, mas foi um cumprimento da profecia que a gente encontra no Salmo capítulo 2, versos 1 a 3. E o que é surpreendente aqui, na verdade, o que deveria nos chocar, é que esses reis e nações e autoridades que se enfurecem contra Yahvé e contra o seu ungido, eles almejam romper os seus laços e sacudir as suas algemas, como que se estar atado a Yahvé, o seu ungido, fosse algo muito pesado. O profeta Oséias vai lembrar que Deus nos atrai a si com cordas de amor. Deus os chama para si com cordas de amor. O estar atado a Yahvé e ao seu ungido não é pesado. Na verdade, estar ligado, estar algemado com esse amor, com essa grandeza de qualidade de amor, na verdade é nossa liberdade suprema. Mas as nações, os reis, os povos, as autoridades, elas conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, elas querem romper de si esse jugo de amor. Isso é que surpreende o salmista aqui e leva ele a perguntar por quê. Isso é o que causa espanto a ele. O que nós precisamos destacar aqui é que aqueles que se levantam contra o ungido de Deus se levantam contra o próprio Deus. E o que nós podemos também aprender dessa passagem é que ela vai encontrar cumprimento, esse tipo de guerra santa contra Yahvé encontra cumprimento no drama do Gólgota, no drama do Calvário, quando Herodes, Pôncio Pilatos, judeus e gentios, todos eles se ajuntam, segundo a predeterminação divina, contra o ungido, mas também contra o próprio Deus. Só que esses não dão a última palavra. Ainda que o aparato militar deles, o tumulto que eles suscitem seja chocante, seja talvez impressionante, a última palavra não vem deles. Então, primeiro ponto aí, nós temos nos versos 1 a 3 a descrição da rebelião das nações contra Yahvé e contra o seu ungido. Versos 4 a 9, nós temos então a descrição da soberania do Senhor e também uma soberania que é estendida a esse que é especialmente ungido pelo próprio Deus. Agora nós temos a reação de Deus. Na primeira parte do Salmo, nós temos a descrição do momento, daquele momento que o salmista se encontra. Ele vê as nações em tumulto, ele vê os exércitos de várias nações se ajuntando contra o Monte Sião,
contra Yahvé e contra o seu ungido. Agora nós temos a resposta do próprio Deus a esse ato de loucura. Deus, então, que habita nos céus, a ideia aqui é inspirado por Deus. O que o salmista quer destacar essa absoluta diferença entre Yahvé e nós. Ele está no céu, nós estamos na terra. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Ele é eterno, nós somos passageiros marcados por finitude. Há uma distinção abissal entre aquele que habita os céus e nós. A gente não pode ter muita familiaridade com ele. A gente tem que botar a nossa mão na boca, e o Salmo vai recomendar isso para a gente daqui a pouco. A gente coloca a mão na boca com temor e tremor na presença desse Deus. Esse Deus que habita nos céus dá risada. Outras traduções vão dizer que esse Deus que habita nos céus se ri. As nações, na sua arrogância, se reúnem, elas preparam-se para um assalto contra a santa cidade, elas acham que elas estão lutando apenas contra o rei, contra uma autoridade constituída pelaquela nação. Na verdade, aquelas nações estão no seu motim, lutando contra o especialmente ungido pelo Senhor e contra o próprio Senhor Deus, o próprio Yahvé. Yahvé debocha das nações. Yahvé dos céus, ele dá risada. Ele simplesmente ri desse ajuntamento, desse tumulto, desse motim. E no verso 5, nós temos uma descrição desse Yahvé que ri e debocha do ajuntamento das nações, ele se refreando. Ele vai derramar ira sobre esses. Ele vai derramar o seu furor sobre esses. E é interessante notar que o Salmo não faz nenhuma distinção entre o pecador e o pecado. O pecador que peca vai receber a ira e o furor de Deus, mas ainda não. Vai haver um tempo ainda de retribuição. Esse tempo é jogado para o futuro. Deus, ao mesmo tempo que debocha das pretensões dos seres humanos, da arrogância empáfia dos seres humanos, da atitude dos seres humanos de quererem ter autonomia desse Senhor do universo, desse grande Deus que é Yahvé e do seu ungido, Deus simplesmente debocha dessas pretensões. Deus faz pouco dessas pretensões, mas ainda não é o tempo da ira, ainda não é o tempo do furor. O verso 6 é o clímax de todo o Salmo. É interessante, a mente hebreia é bem diferente da gente. Geralmente nós pensamos o clímax sempre no final. O Salmo é quase uma dobradura e o clímax do Salmo é colocado bem no centro do Salmo. E o clímax é surpreendente. Eu, Yahvé, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A resposta de Deus, antes de derramar ira sobre a rebelião das nações, sobre a arrogância das nações, é afirmar claramente que esse Deus, ele que constituiu aquele que é ungido, o especialmente ungido, e ele separou um lugar para culto, um lugar onde ele coloca esse rei. Os pronomes aí são importantes para a gente. Eu, a ideia de que Deus mesmo faz isso. A casa de Davi ser exaltada não é um mero acidente de percurso. Isso ocorre pela vontade de Deus. Foi Deus que levantou Davi, o menor da sua família, aquele rapazinho que estava no campo cuidando de ovelhas, que aparentemente não tinha aptidão militar, que era aquele que era protegido pela sua casa, pelos seus parentes. Deus separou aquele adolescente, Deus ordenou que Samuel ungisse aquele adolescente, e Deus entrou com aquele adolescente num pacto perpétuo que não pode ser invalidado, não pode ser quebrado. Deus mesmo fez isso. Eu constituí o meu rei sobre o meu monte Sião. A ideia aqui é que Deus, ele escolheu Davi. Deus chamou Davi para si. Deus elegeu Davi. E ao eleger Davi, Deus também escolhe a casa de Davi para entrar num pacto, numa aliança que é inquebrantável com essa mesma casa. E, mais uma vez, a gente tem que olhar para o futuro. A gente tem aqui o benefício que o salmista não tinha. Nós temos a revelação completa de Deus dada no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente descobre, por exemplo, em Mateus capítulo 1, que nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Messias de Deus, especialmente o ungido de Deus, ele é da casa de Davi. E Jesus é o rei que Deus havia prometido para Davi, um rei que reinaria para sempre. E ele reinaria para sempre onde? É bonita a expressão aqui. No meu santo monte Sião. Sião aqui refere-se a uma das colinas da cidade de Jerusalém.
Na Bíblia, ela se refere a uma colina que é importante por 3 razões. Primeiro, é a colina onde Abraão sobe para quase sacrificar o seu filho Isaque, como a gente aprende em Gênesis capítulo 22. É naquela colina, Moriá, Sião, onde Abraão vai ser provado, vai ter sua fé provada até o limite. E ele sobe para sacrificar ali o seu filho em obediência ao próprio Deus da aliança e do mandamento. Sião também é importante porque é o lugar onde o templo de Deus é construído. Deus promete que Davi, ou os descendentes de Davi, construirão um templo, e Salomão constrói um templo e consagra aquele templo ao culto de Deus. Aquele templo agora é separado para culto exclusivo de Yahvé. Há toda uma série de regras e leis para regular aquele culto, dada a santidade do que é feito ali, da importância dos sacrifícios realizados ali, e a gente vê isso em 2 Crônicas capítulo 3, mas, sobretudo, o grande drama que acontece em Sião é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, na cruz do Gólgota. Deus separou aquele lugar. E aqui a gente não pode espiritualizar o mandato divino aqui. Deus separa aquele lugar. Dentro da estratégia de Deus, e você pode olhar facilmente, entender isso facilmente olhando o mapa, Deus não escolhe Israel e Jerusalém e Sião porque há uma propriedade mais santa na areia daquele lugar. A areia daquele lugar é uma areia como presente em qualquer outro lugar na face da terra. Deus escolhe aquele lugar, Israel e depois Judá e Jerusalém e o templo, pela centralidade daquele espaço na geografia da época. Deus se serve daquele local, escolhe aquele local e dá aquele local como herança perpétua a um povo por causa da qualidade estratégica daquele espaço. De Israel, é fácil essa mensagem de Deus e do seu rei messiânico se espalhar para a África, para a Ásia, para a Europa, para todo canto do mundo. Aquele lugar pertence a Deus por causa da sua importância missionária, já que Deus é um Deus que quer que sua glória seja manifestada em toda a terra, e Ele quer que isso seja feito de forma concreta e real. Ele escolhe uma cabeça de ponte, por assim dizer, ele escolhe uma localidade de onde essa mensagem pode ser propagada para todo canto da terra. Ele escolhe um rei e ele escolhe o Santo Monte Sião, da onde se propaga o grande sacrifício, o primogênito, morrendo no lugar de muitos, para que muitos sejam salvos e que essa mensagem se propague por todo canto da terra. E, mais uma vez, a gente, quando chega ao Novo Testamento, a gente vê que esse salmo alcança o cumprimento no sacrifício de Jesus, no Monte de Sião, na cidade de Jerusalém, fora dos muros, e esse que é o rei constituído pelo próprio Deus, que morre no santo monte escolhido pelo próprio Deus, é que leva a salvação e leva a paz por todo canto da terra. O verso 7, nós temos aí uma expressão: proclamarei o decreto do Senhor. Alguns comentaristas sugerem que a partir do verso 7 o rei fala. Então o rei está ajoelhado, nos versos 1 a 6 ele está sendo ungido na coroação, ele está ouvindo as palavras proferidas dos versos 1 a 6 ou pelo povo, ou pelo supremo sacerdote, e a partir do verso 7, o rei profere certas palavras na frente de toda a comunidade de Israel ou de Judá. E ele diz que vai proclamar o decreto do Senhor. A expressão decreto aqui não tem a conotação teológica, não tem nada a ver, por exemplo, com os decretos secretos de Deus, algum plano oculto ou gestado dentro do próprio Deus. A ideia aqui é proclamar um pacto solene que Deus fez com o povo. Muito provavelmente, o que é proclamado aqui é o texto que você pode encontrar em 2 Samuel, capítulo 7, versos 8 a 16. Você pode ler depois com calma, mas a ideia é que o decreto que é proclamado é justamente a promessa que Deus faz em 2 Samuel capítulo 7, de que Deus está entrando agora numa aliança com Davi, como rei especial de Israel, e essa aliança vai ser mantida geração após geração, e em algum momento da linhagem da casa de Davi virá um especialmente ungido que vai comandar toda a criação, vai comandar todos os reinos desse mundo. Então o rei proclama essa promessa que Deus fez a si e à sua casa. O rei
anuncia esse decreto que Deus fez, segundo Samuel capítulo 7, diante de todo o povo. E é interessante, mais uma vez, a palavra Senhor aparece em versalete em nossas traduções, ou seja, no hebraico, o que nós temos é a menção ao nome santo, ao nome que não pode ser proclamado, então, ou anunciado. Então, o rei está proclamando o decreto de Yahvé, um decreto que é perpétuo, um decreto que não pode ser quebrado. Nós já temos tratado disso, por exemplo, nas exposições dos 10 mandamentos. Os decretos de Deus não são quebrados da parte dele. E mesmo quando nós quebramos esses decretos, Deus permanece fiel a eles, porque Deus jurou que seria fiel a eles mesmo quando os quebramos. Então, o que nós temos aqui é uma menção à aliança que Yahvé estabeleceu com a casa de Davi. E aí ele cita uma expressão que vai aparecer em Hebreus, num outro contexto. Ele me disse, você é o meu filho, hoje te gerei. A ideia original aqui é que nesse momento onde o rei está ajoelhado, todo com óleo dos pés à cabeça, diante de todo o povo, ele está escutando a palavra de Deus sendo proferida mais uma vez em relação a esse decreto inquebrantável que foi estabelecido. É como se ele estivesse ouvindo Yahvé dizendo para ele, hoje você se torna o meu filho. A ideia aqui, então, é que esse rei, ajoelhado diante da comunidade do povo de Israel e de Judá, sendo ungido e agora separado como alguém da linhagem de Davi para governar sobre o reino de Israel e Judá, ele agora se torna o rei, filho de Israel. Então essa é a ideia básica aqui do texto, do seu contexto original. Só que a gente aprende que no Novo Testamento essa expressão aparece em outros contextos muito interessantes. Quando Jesus é batizado, ele escuta do seu amado Pai, esse é meu filho amado, em quem coloco todo o meu prazer. Quando Jesus, por assim, é levantado aos céus na transfiguração, e ele encontra Moisés e Elias, e é mostrado para os seus discípulos que a pregação de Jesus está em completo acordo, está toda interligada com a mesma mensagem que Moisés e Elias proferiram, os discípulos ouvem do céu, esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O Salmo, agora, é proferido, esse dito melhor, é proferido pelo próprio Yahvé em referência a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, ou Jesus, que é o Messias e o nosso Salvador. Mas não só nesse contexto esse texto aparece, em Hebreus, o autor, que a gente não sabe quem é, escrevendo para judeus messiânicos, isto é, ou judeus que abraçaram Jesus como único Messias, que aceitaram Jesus como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O autor de Hebreus, ele quer mostrar que esse Messias é muito superior aos anjos. Ele é maior do que qualquer elemento da criação, maior até do que nós, criaturas. E aí ele vai citar esse texto como que falando de um diálogo que ocorre na eternidade. O pai conversando com o filho, tu és meu filho, hoje, na eternidade, eu te gerei, eu eternamente tenho te gerado. A ideia, então, do Novo Testamento é que esse rei messiânico é Jesus Cristo, esse rei messiânico é Jesus que foi ungido como nosso Salvador, como nosso profeta, como nosso sacerdote, e esse Jesus que é separado por Deus para ser o seu especialmente ungido, também é o seu eterno filho, um filho que o Pai tem consigo desde toda a eternidade, um filho que o Pai tem derramado amor desde a eternidade, um filho que tem amado o Pai desde a eternidade, um filho com o qual o Pai dialoga, o Pai tem comunhão desde toda a eternidade. Você é meu filho, hoje gerei você. É interessante que não é criar, a expressão usada aqui, como se o filho tivesse, esse filho rei tivesse sido criado naquele momento ali. A ideia é que esse filho está sendo gestado. Ele é gestado naquela hora. O nosso Salvador, o nosso único Messias, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele é gestado eternamente. Ele sempre é filho na eternidade. Ele sempre tem um pai sendo filho desde toda a eternidade. O texto aqui, mais uma vez, destaca aquilo que o Novo Testamento coloca claro diante de nós, que Jesus não só é descendência de Davi, mas ele é o Filho de Deus com poder.
E a prova disso é que Jesus foi ressuscitado. Se de um lado os versos 1 a 3 remetem a gente ao drama da cruz e do Calvário, o sacrifício sangrento de Jesus em um lugar de pecadores, do outro lado, esses versos, o verso 7 especialmente, destaca que esse Jesus não permaneceu na morte, mas foi ressuscitado, e ele recebeu um nome que é dado sobre todo nome, ao qual todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, se ajoelhará, prestará culto e celebrará ou dará glória por toda a eternidade. Eu construí o meu rei sobre o meu monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Você pode até marcar os pronomes pessoais. Eu, meu, você é meu, hoje eu. Deus mesmo faz isso. Deus mesmo fazia isso diante do templo e diante de toda a comunidade do povo de Israel e Judá reunida. O rei era consagrado a Deus, ele era separado para servir o povo e, por tabela, por extensão, servir o próprio Deus. Agora, Deus envia seu único Messias, Jesus. Ele os separa diante dos gentios e diante de Israel. Ele levanta esse Jesus diante dos reis e nações e príncipes e juízes que se enfurecem contra o jugo de Deus, e ele declara que esse Messias é seu especial filho, ele é o rei. Ele está reinando desde o monte Sião. E os versos 8 e 9 nos lembram que esse rei recebe autoridade e um poder impressionantes. Um poder que não foi manifestado por nem Davi, nem Uzias, nem Salomão antes, nem Josafá, nem Asa, nem Ezequias, nem Josias. Os melhores reis de Judá, os melhores da casa de Davi não conseguiram manifestar esse poder que é descrito aí. O rei separa o filho / rei, o Deus separa o filho / rei, ele destaca que esse rei / filho é o especialmente ungido, é o Messias, e ele faz uma promessa a esse rei. Me pede as nações, e eu vou te entregar essas nações, e você vai reger sobre elas. Quando a gente, então, lê esses versos à luz do que a gente leu nos versos 1 a 3, a gente entende porque Deus ri e Deus debocha do aparente arrogância ou da aparente poder e arrogância dos reis, príncipes e nações. Deus faz pouco do tumulto das gentes, porque Deus ele concede um poder a esse Messias que nenhum outro ser humano tem. Ele concede esse rei, filho, Messias, que ele reine até as extremidades da terra. Toda a criação é possessão desse rei, filho, Messias, e esse rei, filho, Messias tem como sinal de poder uma vara de ferro para despedaçar todos os rebeldes, todos que se levantam contra ele. A vara de ferro aqui tem sido às vezes interpretada como cajado ou até mesmo cetro real, mas não faz muito sentido no contexto. A ideia de vara de ferro aqui tem muito mais a ver com a massa, aquele instrumento de guerra que na ponta de um cabo pesado havia uma bola de aço, de metal ali, de ferro, com vários pinos ali, que era usada para despedaçar os inimigos, Então a ideia aqui é que esse rei, filho, Messias, recebe uma massa, uma clava, e ele está pronto a despedaçar o tumulto das nações, aqueles que se levantam contra o próprio Deus. Mais uma vez, Davi, Salomão, Roboão muito menos, Uzias, Josafá, Asa, Ezequias, nenhum rei da casa de Judá teve tal poder. Vocês pesquisam os mapas, vocês vão ver que Israel chega ao seu máxima expansão na época do rei Salomão, mais adiante na época do bom rei Uzias, que falece aí na época de Isaías. Judá, na verdade, Israel já tinha sido varrido do mapa pelos assírios. Judá consegue ter uma boa extensão de território, mas mesmo esses dois reis não conseguiram cumprir essa palavra. Eu lhes darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. É Jesus que cumpre essa palavra. Qual a última palavra de Jesus na sua ascensão em Mateus 28, verso 18? Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder nos céus da terra. Agora, Jesus, o rei, o filho, o Messias,
ele cumpre em si mesmo essa palavra do Salmo capítulo 2. Ele tem as nações por herança, as extremidades da terra são possessão do rei, Messias e Filho. E todo aquele que se levanta contra esse rei, Messias e Filho será despedaçado. A ideia aqui é que esse rei ele entra na casa do oleiro, tá, aqueles vasos ali de cerâmica, e ele pega essa massa e começa a despedaçar aqueles vasos, e o que eram vasos bonitos, vasos úteis para guardar alimentos, bebida, etc., são totalmente despedaçados, são totalmente arrasados. Essas nações que se enfurecem, esses povos que imaginam coisas vãs, os reis da terra que se levantam, as autoridades que conspiram, serão todas esmagadas pela autoridade que é dada por Yahvé a esse rei que é Messias e que é Filho. E o texto termina de uma forma curiosa. Se de um lado essa segunda seção destaca que os planos dos reis não são nada, eles não conseguem frustrar a autoridade de Deus, Deus permanece o Senhor e continua dando poder e dando autoridade ao seu Messias, mesmo com a rebelião das massas. Do outro lado, o texto termina com um tom diferente. O tom não é do juízo que vem, mas de uma convocação de arrependimento às gentes e aos reis e às autoridades que se rebelam contra o próprio Deus. Então, dos versos 10 a 12, nós temos uma convocação graciosa de Deus aos reis. Agora, pois, ó reis, a palavra é dirigida aos reis. Deixem-se advertir, juízes da terra. É bem curioso a menção a juízes aqui. Nós não ficamos algumas vezes desconfortáveis com certas decisões de juízes que parecem torcer o direito ou alargar a lei para proteger alguns. O texto termina com uma nota importante aqui. Reis e juízes, ouçam. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Yahvé virá. Haverá o dia de Yahvé. E ele vem para julgar com o seu rei, com o seu Messias e com o seu filho. E esse rei, Messias e filho, que antes reinava, vem agora com fúria para destruir os rebeldes, para arrasar os amotinados. Mas ainda há esperança. Nós temos aqui, em sequência, 5 conselhos, 5 convites graciosos que esse Senhor, esse Deus que é Senhor e que reina por meio do seu rei, Messias, o Salvador, ele dá a esses reis e juízes. Ele requer que esses sejam prudentes, que eles se deixem advertir, que sirvam o Senhor com temor, que voltem a se colocar debaixo do jugo real do Deus que é Senhor de todo o universo por meio do seu Messias, que se alegrem com temor, com tremor diante desse Deus soberano. E o verso 5, a última parte, conclui: se prostrem diante do Filho e beijem os pés dele, para que ele não se irrite e vocês não pereçam no caminho. Nós temos aqui mais uma menção ao Salmo capítulo 1, agora ao Salmo capítulo 1, verso 2, quando o salmista fala dos 2 caminhos, ele começa a destacar os 2 caminhos, um caminho que conduz à prosperidade e à paz, e outro caminho que conduz à ruína. A ideia aqui é que Deus e o ungido estão sofrendo oposição. E, mais uma vez, toda oposição contra o ungido é oposição contra o próprio Deus, contra o próprio Yahvé. Agora, o que Deus requer dos poderosos, dos reis, dos príncipes, dos juízes da terra, o que Deus exige das nações é que elas se humilhem diante desse ungido. É interessante, não diante de si, mas diante do Filho, do especial Filho, do ungido, do rei messiânico que virá. A ideia aqui de beijar o pé é típica do Oriente Médio Antigo, a ideia de completa vassalagem. Você pode imaginar, ou a gente pode imaginar como ocidentais, que deve ser uma postura meio humilhante. Nós temos o rei assentado no seu trono e nós os literalmente prostrando primeiro e depois deitando ao chão para beijar os pés daquele que está sentado no trono. A ideia aqui é, sem humilhação, sem quebrantamento dos reis, dos juízes da terra, das autoridades,
das nações. O que vai restar para esses que estão em tumulto e rebelião contra o ungido é serem despedaçados quando Deus vier em furor, quando Deus vier em ira, para retribuir todo o mal e toda abominação que esses fizeram. A gente, então, não pode ser surdo ao convite do Salmo aqui. Nós estamos aprendendo que esse Salmo encontra realização em Jesus Cristo. Jesus é o especial ungido, é aquele que é o ungido, o artigo aqui é definido. Deus unge o Filho como o Jesus como seu Filho amado. Deus envia Jesus como seu Filho amado, como especial ungido, como aquele rei que recebe uma clava para despedaçar todos os rebeldes. A gente tem que correr e entrar em aliança e se humilhar diante desse ungido. A encarnação de Jesus, que a gente destaca nesse mês de dezembro, o mês de Natal, tem que lembrar a gente que a gente tem que correr para Jesus. A gente tem que se prostrar perante Ele. A gente tem que se humilhar perante Ele. Ele nos ata com cordas de amor. Ele nos algema com cordas amorosas. A sua aliança em nós não é pesada, não é um jugo terrível. Muito ao contrário. Quando nós nos rebelamos contra esse jugo de amor, o que nós merecemos é sermos despedaçados imediatamente. Mas Deus, na sua paciência, ainda nos dá tempo de misericórdia, para que, como diz o texto aqui, a gente seja prudente, a gente se permita advertir, a gente sirva esse Yahvé com temor, a gente se alegre nele com tremor e a gente se prostre humilhados perante o Filho, perante esse único Messias, esse Messias verdadeiro, beijando os pés dele para que ele não se irrite e a gente não pereça no caminho. Olha a nota, porque em breve se acenderá a sua ira. A gente pode ter uma atitude cínica, né, como aquela pessoa que entrou num banheiro e viu a pichação, Jesus voltará. Aí ele picha embaixo, né? Eu escuto isso desde que sou criança. A gente pode ter essa atitude cínica. Isso aí, um tempo aí mais para frente, algum momento aí, não nessa altura, mas algum momento Jesus vai vir no futuro. Isso não é muito comigo, eu ainda vou casar, vou me dar em casamento, vou ter filhos, vou ver meus filhos sendo casados. Quem de nós aqui, como diz Jesus, pode acrescentar 1 centímetro à sua cabeça, ou à sua altura? Quem de nós tem poder sobre os cabelos que caem de nossa cabeça? Quem de nós tem o poder de dizer, olha, eu vou viver mais tanto tempo, assim, eu vou ficar mais tanto tempo? Nessa semana nós fomos chocados com a morte de um apresentador importante de TV brasileira. Eu duvido quando ele subiu no telhado ou lá no local para consertar o ar-condicionado, ele estava pensando, bom, daqui a 2, 3 minutos eu vou falecer. Nenhum de nós pensa assim. Nós estamos sempre esperando fazer alguma coisa a mais, acrescentar algum feito à nossa existência, achar algum propósito do que a gente pode fazer nos próximos minutos, mas olha o texto aí, porque em breve se acenderá a sua ira. O momento é agora de correr para esse Messias e reconhecer, na verdade, Jesus como o Messias, como o especial Filho de Deus, como Filho de Deus com poder, e se humilhar perante Ele e beijar os seus pés, para que ele não se irrite. E o texto termina de forma bem bonita, o que faz uma ligação com o Salmo 1. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. A NVI traduz bem-aventurado como feliz todos que nele se refugiam, mas bem-aventurado, ou a qualidade de ser bem-aventurado, é mais do que ser meramente feliz. Ser bem-aventurado aqui é ser intensamente feliz, desfrutando paz, desfrutando prosperidade, segurança, em suma, tendo uma vida abençoada. Mas olha o texto. Essa bem-aventurança é desfrutada, esse senso de felicidade intensa é desfrutado naqueles que se refugiam em Yahvé e no seu ungido. Então, de um lado, não basta apenas a gente se ajoelhar diante de um especialmente ungido do Senhor, de Jesus, nosso Messias, beijar os pés dele para que ele não se irrite com a gente. A gente agora também tem o privilégio de ser colocado atrás desse especialmente ungido. A gente agora tem a grande alegria, a grande bem-aventurança de ser colocado atrás. Isso pode parecer estranho para a gente. Peraí, colocado atrás do rei? Sim, porque agora esse rei vai na frente da gente. Os reis de Judá não guiavam seus povos
da retaguarda. Quando Davi quer guiar o seu povo no campo de batalha da retaguarda, você sabe o desastre que aconteceu com a casa de Davi. Os reis de Judá lideravam seus povos na linha de frente. Os reis de Judá eram os pastores de Judá. Eles não só estavam prontos a despedaçar os rebeldes com uma clava forte, mas também lhes davam cajado para guiar Judá no campo de batalha. Então, olha só que bonito. Se nós nos prostramos diante do ungido, se nós reconhecemos Jesus como Messias, como especial Messias de Deus, nós somos perdoados. Ele não vai se irritar mais com a gente. Mas agora, se nós nos ajoelhamos e nos prostramos, beijamos seus pés, nós somos colocados atrás dele. E nós agora somos considerados os mais felizes entre homens e mulheres. E a felicidade aqui é intensa. Uma felicidade que não pode ser roubada pela fúria das nações, dos reis, dos juízes da terra. Mais uma vez, por que pessoas no debate político hoje escrevem cheias de ódio? Porque elas estão prontas a trucidar o seu adversário político, a esquerda, a direita. Porque elas não são bem-aventuradas. Elas não beijaram os pés do filho. Elas são cheias de raiva e amargura, e sempre contra o próximo. Elas não conseguem perceber as contradições internas que elas têm. Elas não conseguem perceber a maldade e a rebelião que há no interior delas. O mal é todo fora delas. O mal é sempre o outro, que discorda delas. Elas não têm esperança. Se você se ajoelhou perante o Filho, se você beijou os pés do ungido do Messias, agora você é bem-aventurado. Você é intensamente feliz no Filho. Você tem paz, aquela sensação de um equilíbrio interno que o tumulto das nações não pode roubar. Você tem prosperidade. O salmista vai cantar que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Você tem segurança, você é protegido por esse Messias, Rei e Filho. Você pode exultar com alegria na presença desse Messias, Rei e Filho, porque você está refugiado, você está guardado, você é colocado atrás desse Messias, Rei e Filho. Ele luta na frente. E como ele luta na frente, e ele tem poder sobre as extremidades da terra, e ele tem uma clava forte na sua mão, a gente não precisa nem se esforçar na batalha. Ele vence a batalha sozinho, porque ele, esse que reina no Santo Monte Sião, Jesus Cristo, ele é o especialmente ungido por Deus, ele é o nosso Salvador, ele é o amado Filho desse mesmo Deus. Para concluir, mais uma vez, nenhum rei de Judá, mesmo de Israel, chegou a ver ou exercer esse poder que é descrito no Salmo 2. Na medida que outros reis iam se afastando desses parâmetros de realeza, mais os profetas ansiavam pelo cumprimento dessa promessa de Deus. A gente vê isso em Isaías, Jeremias, há um eco desse salmo em passagens específicas desses dois grandes profetas. Eles estão requerendo que Deus cumpra as promessas que Deus mesmo fez a Davi e a sua casa, porque eles não estão vendo reis que estejam agindo à luz do que é dado nesse salmo. Mas aí Jerusalém é destruída em 586 a.C. A Babilônia arrasa Jerusalém, a casa de Davi é completamente destruída ao fim da monarquia, e aí aqueles que são salvos pelo próprio Deus no exílio começam a ver esse salmo numa perspectiva de futuro. Eles ainda esperam um grande rei messiânico. Eles esperam um rei messiânico que cumpra de fato aquilo que Deus mesmo estabeleceu nesse salmo, no Salmo 2. E aí os autores do Novo Testamento, Pedro, Paulo, Mateus, eles vão ver que esse Salmo 2, ele encontra cumprimento no reinado de Jesus, o Messias. Nosso Jesus Cristo é Jesus, o Messias. Cristo é o título. Jesus foi especialmente ungido no batismo como filho amado do Pai. Jesus foi ungido para ser nosso rei, profeta e sacerdote. Jesus foi morto pelo ajuntamento de reis, autoridades e das gentes, mas isso aconteceu pela ordem predeterminada de Deus. Não foi mero acidente. Só que Deus não permitiu que seu servo visse a corrupção. Esse Jesus ungido foi levantado dentre os mortos. Ele, que era descendente de Davi, foi ressuscitado ao terceiro dia. E ele foi declarado Filho de Deus com poder. Nós podemos ser guiados na oração nesse salmo. Eu queria terminar, então, sugerindo algumas orações que a gente pode fazer à luz desse salmo.
A primeira é uma petição para que Deus de fato estabeleça seu reino messiânico. Irmãos e irmãs, nós vivemos entre tempos. Nós vivemos entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Esse entre tempos não é um lugar de descanso. Essa vida não é um hotel. Se essa vida fosse um hotel, o serviço é péssimo, não é? Essa vida é um campo de batalha. Nós estamos em combate nesse lado da existência. Nós somos chamados, então, nesse salmo, a orar para que Deus, de fato, estabeleça seu reino messiânico. Deus prometeu um reino. Deus prometeu um reino de paz, de felicidade. Deus prometeu um reino de segurança, de prosperidade, de estabilidade. Nós somos chamados a orar para que esse reino se expanda por todos os quadrantes da terra. Mais do que isso, nós ajudamos a expansão desse reino quando nós proclamamos a mensagem de Jesus como nosso Messias, como o verdadeiro e único Messias, como filho que é também rei, ou rei que é também filho. Então, ore para que Deus estabeleça de fato o seu reino messiânico em toda a sua plenitude. Ore, usando até as palavras do Salmo, para que as extremidades da terra se tornem de fato possessão do rei messiânico, para que as nações sejam de fato herança desse rei messiânico. E nós vemos um pouquinho disso até mesmo no nosso meio. Nós temos pessoas aqui que vieram de Ásia, que vieram da África, que vieram da Europa, que vieram de vários cantos da América. Aqui nós já experimentamos um pouquinho do poder desse reinado messiânico. Então, inclua nas suas orações pedidos e súplicas para que, de fato, os reinos desse mundo venham a ser de Deus e do seu Messias. Uma outra oração que a gente pode fazer é de ação de graças. Nós, gentios, fomos enxertados na oliveira. Isso é misericórdia e graça da parte de Deus. Deus estabeleceu Sião como seu monte santo. Deus não só separou um rei para lhe ser o Messias, para lhe ser um filho especial, como Deus separou um lugar para esse rei Messias reinar. Deus fez uma promessa e um pacto com os judeus. E como a gente aprende em Romanos 11, as bênçãos e promessas de Deus são irrevogáveis. Mas ainda assim, Deus nos inclui na oliveira. Nós que éramos varas bravas, sem uso, fomos enxertados miraculosamente na oliveira e a gente tem que dar graças a Deus por isso, que nós estamos sendo incluídos nesse reino messiânico. A gente deve clamar pelas nações do mundo que continuam em rebelião contra Deus. E há perseguições ao cristianismo em todo canto da terra hoje, perseguições mais sutis por meio de mudanças culturais e perseguições abertas, por exemplo, em partidos islâmicos, onde cristãos são obrigados a se conformar ou são mortos pela sua fé. Então a gente tem que clamar pelas nações do mundo, onde há rebelião contra Deus. A gente clama para que haja perdão e misericórdia, mas também a gente lembra que haverá um tempo de retribuição, quando o rei Messias virá com clava forte para despedaçar a rebelião dos seres humanos. A gente deve suplicar pelos cristãos, pelos aqueles que já estão debaixo da autoridade do rei Messias e que são perseguidos em terras estrangeiras por gente que é hostil ao reino de Deus e à causa do próprio Deus. Então, lembre de orar por aqueles que sofrem perseguição, inclua-os na sua oração. Sobretudo, que a gente interceda pelo povo judeu para que eles em breve sejam restaurados a Jesus como único Messias, que eles venham a reconhecer Jesus como único Messias. E como a gente aprende em Romanos capítulo 11, versos 25 a 32, esse vai ser um dos sinais que a vinda de Cristo está próxima. É curioso notar o aumento de judeus messiânicos em Israel nos últimos anos. De uma comunidade de 10 mil membros, hoje já há 50 mil judeus que já reconhecem Jesus como o Messias, aquele Messias prometido. Então, a gente aqui tem que anelar para que mais judeus venham se colocar debaixo da autoridade desse Messias. Mais judeus tenham seus olhos abertos para ver que promessas como essa do Salmo 2 foram concretizadas em Jesus. O servo sofredor já veio, o Messias já foi especialmente ungido na Judéia no primeiro século da nossa era. E aqueles que se reconhecem Jesus como Messias e beijam seus pés, agora são bem-aventurados e entram na felicidade, na beatitude, lhes é aberta as portas para a beatitude eterna. Então, que a gente lembre de orar pelos judeus, que a gente tenha diante de nós as necessidades, angústias, lutas dos judeus, orando sobretudo para que eles venham a se colocar debaixo da autoridade desse rei messiânico.
Porque se enfurecem as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantaram, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com a vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixem-se advertir juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Que a gente encontre refúgio no Rei, no Messias, no especial Filho de Deus.